mulher tem uma visão que surgiu uma doença mais forte que o corona, mas só os da Estene não ficaram doentes. Proteção terrível. Délio, uma mulher de Portugal. Ouviu? Sabe, vocês ouviram o que é que falou o Jamba ontem? Um Langa na evangelização olhou para o Mata Bracho no Namibe, no Mata Bruxo, e ele falou: Ei, já não há tempo. Ou não tem tempo, ou como é. Há um termo assim. Então ele disse assim: falou, parece que o tempo está escasso. E a obreira, a irmã lhe perguntou: Não, fala, o que significa isso? Ele falou: Não, ele tem mais do que nós. Ele tem a maior parte do que nós. É verdade que ele falou, em outras palavras. Nós ficamos com pouco no reino, ele tomou tudo. Só lhe resta só nos resta só um pouquinho só. E hoje eu falei, eu estou a perseguir esse bocado, eu vou resgatar o que eles ficaram com ele. Vocês não podem imaginar a dimensão que eu alcancei, criou espanto na terra. Não, deixa eu vos contar. Vocês gostam que eu falo? Eu também gosto. Já. Me dói a cabeça e o corpo. E, Maria, fala só essa palavra. Elias entrou no sol e as dores vão passar. Se eu entrei mesmo no sol, na verdade, então você vai ficar curado. Se não entrei, a doença vai falar. Eu te desafio, porque ele ainda não entrou. Ele está na lua. Fala, Lando. Sabe? Disse, já não temos tempo. Ok? A palavra que ele falou, já não temos tempo. Quer dizer, não temos tempo de evitar, não temos tempo de recuperar o que perdeu, não temos tempo de impedir, não temos tempo de tudo. Quer dizer que tudo perdido. Então, eles ficaram espantados. Como um homem que vive na terra, que tem sangue, lá no reino, no lado deles é fácil entrar isso. Fácil não. Para eles também não é qualquer um que entra no sol. Mas lá tem muitos, beaucoup, milhares deles, ou milhões que atuam no sol. Por causa, não há oposição também, né? Quem se opõe? Só pelo sacrifício, o trabalho de cada um, alguém vai conseguir entrar lá. Agora, um homem de Deus que tem carne e sangue, não, que isso significa que vive na terra, no mundo, entrar no sol. É impossível. Mas como para Deus todas as coisas são possíveis, então se tira essa palavra para ficar quase impossível. Sabe? Está a cheirar novo decreto depois do recorde ser batido. Hum, não sei, eu gostaria que esse novo recorde seja implementado depois do quê? Depois da 12ª hora do sol. Quando bater a 12ª hora do sol, então o decreto entra. Naquele momento eu estarei me preparar para ir para as matas. Ou então, no fundo, quando eu ir para a mata, antes de ir, deixo o decreto, mudo o decreto. Não sei. Tá a cheirar, tem razão o Balton. Por causa do poder é demais. Então, Rodrigues, sente-se que no regresso. Então, eu estava a dizer que não esqueci não. Vocês também esqueceram, não me cobraram. Isso é um algo falar do sol. Olha, um homem que vive na terra, que tem carne e sangue, entrar no sol é espanto.
Sony me perguntou assim: qual é o nível que uma mulher pode alcançar espiritualmente falando? Eu lhe falei: não é uma mulher, não há diferença entre mulher e homem, mas os humanos não podem nem ultrapassar as estrelas. Isso nunca vai acontecer. Eu posso já explicar isso, né? E eu depois lhe falei: o maior homem que a Terra já teve, teve 7 estrelas. Agora imagine, Pablo, me foi mostrada a imagem dele, então o corpo dele desfigurado, de tanto jejuar. Ele povo mostra isso em jejuns, hein? Oração. El Pablito, essa língua me dá graça. Como é que falou o rapaz aí, Papito, né? Como é que é? Quando me chamou, como é? Papito. Mi papito. Olha, só o papito não me dá muita graça, mas acrescenta lá o mi. Vocês viram o Trump? O Trump vai falar no homem do gay da OTAN. É você que me chamaste de papai? Todos os ocidentais estão chateados. Estava a dizer que isso não dá para falar impossível porque aconteceu, mas humanamente é impossível. Não é outra coisa, impossível não. Sabem, eu estava a dizer sim, tem almas, homens, não espírito. Não pode superar as estrelas, senão vai no inferno. Se abate a 11ª estrela, vais enfrentar a morte. Está entendendo, né? Não é lutar com o espírito da morte, com a própria morte. Uma coisa é lutar com o espírito da morte e outra coisa é lutar com a própria morte. Há uma diferença. Quer dizer que a morte é uma entidade que tem um exército, que são os espíritos de morte. São esses que estão a matar as pessoas. Não é a própria morte, não. A morte é uma entidade, é uma hierarquia, é uma dimensão, ou está num nível que é a última estrela. Já imaginou se você superar a 11ª estrela? Automaticamente você aparece diante dele. A não que depois que você domina a 11ª é julgado. É tirado da cena. Deus te leva em terra idade, ainda na sua robustez física. Piu. Ok? Por isso eu disse que os humanos terminam nas estrelas. Não pode ir no game. Não pode dominar a 11ª. Pode ir abaixo, ou mesmo 11ª e ser tirado, né? Mas Deus quer te usar ainda. Hein? Com esse poder todo, te tira da cena. Para quê? Quer te usar, mas é grave você enfrentar a morte. Ele vai te tentar, você vai pegar, vais morrer e vais para o inferno. Hã? Se não ires para o inferno, julgamento vai para o céu. Vai vencido pela morte, pela misericórdia e graça, és arrebatado da mão da morte e enviado para o céu, como aconteceu com Moisés. Então, nos dias que vocês vivem, alguém com carne, vocês não podem imaginar, pá, triunfa as estrelas, que é a morte, a última estrela. Piu, piu.
vence o coronavírus. Ô morte, onde está o teu aguilhão? Ô inferno, cadê onde está a tua vitória? Tragada a morte foi na vitória. Piu, piu. Depois disso, entra no inferno, subjuga o inferno, sai do inferno, toma a lua. Eles estão no mesmo nível. É que eles já para ir tomar posse. Vai meter lá a bandeira. Assim também na terra, depois tomar as estrelas. Inferno, tomar a lua. Abismo, no fim, para possuir o sol. São as mesmas dimensões. Agora imagine um homem que tem sangue e carne, que não é homem, como diz o maluco aí. Ele é homem, ele é homem. O homem que não é homem, com as mesmas paixões como vocês. Isso foi uma vergonha muito grande, uma humilhação. Satanás foi humilhado, os bruxos foram humilhados, os principados foram humilhados, as potestades foram humilhadas, os príncipes das trevas foram humilhados, as hostes espirituais da maldade foram humilhadas, os macumbeiros foram humilhados, os satanistas foram humilhados. Como assim? Se ele tem carne, tem sangue, sente, vai no banheiro, dorme, sente dor, tem desejos, emoções, paixões. Hum? Como assim não sucumbiu? Como assim não se desviou? Como assim não desistiu? Como assim? Isso é a maior humilhação. Por isso, Satanás tem matado. Se lembra do STN 21, né? Servos incompetentes. Alguém também teve essa visão. O próximo me contou, sacrificando os macumbeiros, fracassaram. Veja só, eles mataram o guardião das estrelas e ele estava acima das estrelas, mas foi morto porque ele deixou Deus dominar as estrelas. Guardião das estrelas. É um satanista, mas ele mataram. Sabe? Por isso eles estão espantados. Eles estão a dizer: como chegou até aí? Como é que ele conseguiu chegar até aí? Aquelas barreiras todas, só para dominar as 12 estrelas, barricada, milhões e milhões de potestade. Essas só são chamadas de potestade, mas não são potestades, são hostes espirituais da maldade. E tudo chamam-se potestade, exceto os principados. Potestades do nível das estrelas, da lua e também do sol. Hein? Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Eu vi, eram 2 bilhões. Só se moveram na primeira dimensão das estrelas. Outros 2 bilhões na segunda dimensão. Outros 2 bilhões, então todos são 6. Você não é brincadeira, você não imagina como o homem desvaziou o reino de Satanás. Esses todos fracassaram. Todos esses foram capturados, saíram da cena. Então, feito isso, eles estão pasmados. Eles pensavam que eu ia me contentar com a Lua. Não, estrelas também, pronto, entende-se, né? Não, quando ele dominar a Lua, ele vai parar. Ele vai descansar, quem sabe? Mas eu acho que não. Será? Não, a Lua é um grande algo. Ele vai dizer, Lua, é aquilo. Já imaginou quando eu dominei a Lua?
Se eu parasse ou desistisse da guerra, era uma catástrofe. Nem a glória da lua se manifestaria. Porquanto, para a glória de lua se manifestar, tem que dominar a primeira barreira do sol. E nós que entendemos isso. Desde há muito tempo que eu falo, a lua não tem luz própria. As estrelas têm luz própria. Lua não tem luz própria. A lua depende da luz do sol. Eles até assustaram. Como é que ele sabe disso tudo? Sim. E assim, o espanto é muito grande. O que associou mais o espanto é que eu experimentei o mundo. Não é possível um homem que já pecou dominar as estrelas. Não é possível um homem que já pecou dominar o quem? A lua. Eles têm um exemplo do outro. Não tá vendo? Ele dominou, um dia tinha pecado, sucumbiu nas estrelas. E ainda casou. Não são as duas coisas. Pecou e casou. Eles continuavam sempre. Quando eu estava a lutar com os jacarés, eles diziam isso. Jacarés são animais do mar, por isso não tem jacaré no rio. Ah, no mar, é no rio. No mar não tem jacaré. Ou tem? Não, não tem. Aqueles jacarés que estão no rio Kwanza não conseguem entrar no mar. Eles fogem, têm que voltar. Senão vão morrer no mar. Eles não vão conseguir respirar. Vão ficar mortos, porque não é o habitat dele. Ah, no mar da Austrália tem? Aí é. É muito estranho, pá. Então, você vê que esse homem que casou tem mulher. Eles dizem, eu sei que as crianças já dormiram. O sexo pode ser que é imaculado. Cama imaculada, mas sexo mesmo, já. Esquece isso, sexo. Eles falam, é sexo. Ué, traz mesmo o quê? Um bocado de fraqueza. Esquece. Não vai conseguir dominar a estrela. Não. Depois lua. Oh, esquece isso. O homem sujeitou as estrelas. Todo mundo está a rir. Como assim? Dominou a lua. Dominou. Como é que ele conseguiu? É teimoso. Isso aqui. Pensei que é brincadeira. O quê? Dominou. Dominou. Quando assustaram, entrou no sol. Entrou. Entrou no sol. Não tem problema, não. Ataquem. Sopra os ventos. Coloca os quatro ventos o quê? Diante dele. As bestas do ar. Venceu as bestas do mar, que é o do inferno. Agora, vamos lá. Ataquem ele com as quatro, com as quatro bestas do quê? Do céu. Existem bestas do mar, bestas da terra. Da terra não tem bestas, né? Porque se chama bestas os grandes felinos. Na estrela tem, embora lá só que são os lobos. Lobo não é besta, né? Não é besta fera. Ou tá na classe. Não, eu acho que não. Lobos. Os lobos são inferiores. As bestas são os leopardos, leões, quem é? Leopardo e outros não sei o quê. Não, né? Então, sim. Coloca em ordem os quatro ventos do céu.
com seus exércitos. Põe as águias em ação. Não tem problema, não. Sei que já ninguém mais vai conseguir lhe parar, mas desistir também nunca. Põe os leões, põe os ursos do ar, ursos que voam. E assim, esses touros são touros que são bestas do inferno. Touros bardos, brados, são bestas do inferno. A igreja nunca nem entendeu por que o anticristo chama de besta e o falso profeta. Esses chamam besta, nem eu sabia antes. Besta, besta. Não, né? É muito forte. Eles são bestas de carga, bestas feras. E o homem agora está no sol a marchar e todos se espantam. Por isso o silêncio aumentou, o terror aumentou no meio do sistema. Os falsos profetas, terror, medo, hein? Estão admirados. Como é que ele conseguiu? Por isso, a cada dia, eu estou a explicar a eles, estou a lhes ajudar. Aquilo é para lhes chamar, lhes mostrando a vida que eu levei e ainda levo, para não pensar que houve batota. Eles até me chamaram de batoteiro. Quando eu lhes dei surra aos jacarés, como é que é? Os crocodilos do rio gritaram: batota! Isso é uma batota! Como é que pode? Estamos a lutar com um homem, parece que é homem, mas não é. Por isso não conseguimos lhe parar. Quando eu estava nas estrelas, me apareceu um velho, esse velho também já morreu. É incrível. Ele me atirou as correntes da morte. Aquilo é uma corrente grande. Tem vida. Tá vendo? A própria corrente tem vida. Tipo essas correntes mesmo aí. Mas aquilo é grande, pesado. Ele fez assim, lançou. Aquilo tem vida. Aquilo te prende. Aquilo caiu, tentou de me enrolar. Já era. Não conseguiu. As ânsias da morte. Não era o espírito da morte. Aliás, não era a morte. É um espírito da morte. Ele ficou espantado como é que aquelas correntes não conseguiam me prender. E ele evaporou, fugiu. Porque eu peguei na mesma corrente, eu também queria lhe lançar. É muito bom. Eu também queria lhe lançar a corrente dele. Por isso, o espírito da morte é assim. Se você envia ele, ele não consegue matar, tem que fugir. Senão, quando ele voltar, vai te levar você próprio bruxo que vai te levar, vai falar, você tá me mandando, não me desse cobertura, ele me enganaste, vou te levar você mesmo. Os muitos bruxos foram mortos pelo mesmo espírito que ele mandou para ir matar alguém. Até nos filmes vos mostraram isso. O espírito vai e não consegue, quando ele voltar, se vinga do quem? Do dog. É muito forte. Matuca, preciso da terceira. Duas não bastam. Não chega. Falta uma. Estou a falar das chaves. Tá bom. Eu acho que Antucar, sabe? Ainda não tomei nada. Até me esqueci. Só tomei café quando cheguei aqui, né? Glory to God.
Então, não é brincadeira, não. O que aconteceu na Terra e nos quatro cantos, não é só num lugar. Os quatro cantos estão apavorados, a suspirarem. Como assim? Um homem conseguiu mesmo nos bater mesmo nas nossas portas, mesmo no nosso quintal, como disse aquele mamão do partido no poder. Alguém aceita lhe bater mesmo na casa dele, no quintal dele? Não, não pode, tem que fazer alguma coisa. E eu lhes bati mesmo dentro do quintal deles. Hã? Se eu meter, entrou na casa dele, no quintal, porrada, expulsou. Hã? No fundo, aquele mamão estava a me dar um recado. Ele falava, parece que é oposição, mas falava também de mim. Como quer dizer que achas que nós vamos deixar mesmo que você toma a nossa casa? Manuel Batista, entendeste, né? Claro, aquele foi um recado. Achas que nós vamos te deixar mesmo o nosso quintal, mesmo, você mesmo nos bater mesmo dentro da nossa casa? Não, não vamos deixar isso, vamos fazer. Todos eles falavam isso. Todos eles falavam isso. O defunto Fernando falava isso. Eles diziam, nós, na nossa casa mesmo, como dizia o Savimbi, quem manda na nossa terra? Viu? Os dois andavam em guerra nos, quê? Nos slogans. O outro disse ao inimigo, nenhum palmo da nossa terra. O outro aí inventou também uma. Quem manda na nossa terra? Nós, 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 nós. Ah, o caixão do céu, o caixão não era vermelho. Não, sim, porque é a dimensão dele. Ele estava no sol. Por isso, "Xê, isso é muito espiritual, Maria. E, porque o vermelho é mesmo. Aleluia. Revelação, pá. Ou então o oculto revelado. Raramente as pessoas se lhes interam. Não existe caixão vermelho, só existe preto e branco. Ou castanho, sei lá. Sim, satanista. Ontem tive três sonhos com uma única pessoa. Parecia bem aterrorizante. Mas no final eu disse o nome de Elias e lhe coloquei o mata-bruxa e a bruxa gritou e fugiu. Ouviu? Elias! Elias venceu o inferno, pá. Hã? Antes de vencer o inferno, ele atravessou um deserto de 120 quilômetros. Sabe o que é andar no deserto 120 quilômetros? Elias atravessou um deserto sem água, de 120 quilômetros, sem cobertura, sem nada. Solo é direto. Não tem rocha para se esconder aí. Solo ardente. Caminhou durante 18 anos em terra seca e cansada, onde não tem água, porque ele queria ver a glória de Deus. Como Davi viu no santuário. Ei, pois melhor é tua benignidade do que a minha vida, ó Senhor, e por isso eu te louvarei. Elias queria ver a glória e o poder de Deus. A Shekinah desafiou 120 quilômetros de estrada e no deserto, não é em terra fértil, em terra seca e cansada, onde não tem água. Caminhou, caminhou, marchou, 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 marchou. E deixa eu vos contar uma. Quando eu caminhei 175 quilômetros, saí do monte, tive uma visão e foi revelado. Caminhaste agora 75 quilômetros. Fui levado para a cidade. Na cidade me disseram assim: agora vais enfrentar
o conforto. Não distraia, não. Tudo vai mudar. O deserto vai acabar. Aquele deserto acaba, mas não é deserto que acabou. É, o fim de falso deserto. Ah, o falso fim do deserto, que é para te agarrar. Para você dizer, o deserto acabou. Como cantava Marcelo Crivella. Acabou a escravidão. Eu disse nada. Mentira! Apareceu quando saí do monte. A oitava estrela começou a lutar comigo aí. A oitava estrela foi me dar uma proposta muito grande. Eu desci, tiraram aquele oitavo que não conseguiu me convencer. Veio outro oitavo. Antes do oitavo passado, né? Eles substituíram. Aquele não fez nenhuma promessa. Aquela oitava é incrível como as minhas guerras. Negocia com quem? Com o Marabu. Tinha falado o nome dele, ele reagiu. Aí o apóstolo falou meu nome. Nós então somos controlados. Quem se lembra dele? Nós então somos controlados. Ele falou meu nome. Me repreenderam na reunião. Mentira dele. Eles queriam usar o camarada. Esse oitavo não tinha dinheiro. É um príncipe, era um príncipe, mas não tinha. Assim, então, queria usar o quem? Camba dele. Aí. Camba ele disse: Ó, não se preocupa. Eu vou fazer isso e aquilo e tal, não sei o que. Mas não foi adiante. Bati a oitava, que os 80 quilômetros da estrada. Entrei nos 90, bati os 90, a velocidade aumentou. Eles pensaram que iam diminuir a velocidade por causa do conforto. Aumentou. Bati a décima. Bati a 11ª estrela, que é os 110 quilômetros. Fui na China a lutar com quem? Com o escorpião. O escorpião não conseguiu me colocar o veneno dele chamado coronavírus. Bati os 120 quilômetros. Quando eu cheguei nos 120 quilômetros, vi, apareceu o número dentro da cor verde. Assim como mais ou menos a mesma coisa como quem? Uma luz verde, ok? Como no quem? Como é que é no semáforo? Quando você está parado, quando vem o verde, você passa. Logo entendi que superei os 120 quilômetros. Falei, sim, consegui. Deus, eu mesmo. Aleluia. 120 quilômetros. Aval, verde. Ai, meu pai. Eu já sinto se aproximar aquele dia. Isso é mais para os que fica. Aqui as lives não vai mudar nada. Sinto que está se aproximar o dia em que o contato vai ser já mais caro ainda. Quero avisar alguma coisa aí. Passou isso na minha mente agora. Pressenti isso. Pressenti isso. Passou de rápido a reunião de hoje e, e veio isso na minha mente. Que daqui a pouco, ou então já estamos a entrar nisso, em que o contacto com o homem vai ser escasso. E já, né? Matuca também sentes isso, né? Confirmas. É verdade. Sinto isso. Por causa da nova glória. Cada glória traz um impacto maior, poder maior, e tudo muda. Então precisamos usar também.
como dizia o antigo, o defunto de Angola, o presidente, dizia assim: cada etapa da luta, um novo pensamento. Então tudo muda, as regras de trabalhar mudam. Por exemplo, hoje, eu vi a igreja estava muito lotada. Você sabia que eu queria ministrar assim à distância, mas eu falei: não, eu tenho que ministrar também aí para quem? Os de fora. Eu queria ministrar à distância. Eu estava para dizer: olha, agora pega no mata-bruxo. Já não aumentei o poder? Pega nele e coloca no lugar de enfermidade. E não sei o que mais, eu disse: não, oh, calma aí, Marcelino. Já tenho algo, colocar as pessoas na vida. Eu quero também me alegrar e cantar e tal, e pular e ver os sinais assim ao vivo. Mas isso vai passar para acabar, Tânia. De tocar? Não, se toca algumas pessoas. Já imaginou 10.000 pessoas você vai lhes tocar como? Só cinco. Você não está andando a ver, ô, Tânia. Aí na reunião da festa, não consigo tocar os de dentro, que ele fica abarrotado. Então a única coisa que eu faço é que vou lhe fazer demonstração de poder lá fora. Então passou isso na minha mente que s- não vai demorar que algumas regras vão mudar no tocante ao contato com as pessoas. Esse contato que eu falei é mesmo isso que a Tânia falou, muitos querem o toque. É muito mais isso. O resto já no quase não existe, atendimento, não sei o quê. É esse em que terminar no altar e sair dali e subir e andar.